ali ao seu redor louco. E nós questionamos isso. Será que ele realmente está louco? Ou isso é uma estratégia depois do pedido do pai? O pai de Hamlet fez uma denúncia contra o rei Cláudio, que é o seu irmão, falando acerca do seu assassinato, e depois fez um pedido para Hamlet. Então, parece que a loucura de Hamlet, essa dissimulação, ela é estratégica. Enquanto ele se mostra louco para certos personagens, ele vai ali tendo tempo para pensar qual a melhor maneira para executar o pedido do pai. Ele vai também percebendo as reações dos personagens. Por exemplo, quando ele vai falar com o Polônio, ele pergunta se o Polônio tem filha. E a gente sabe que Hamlet se declarou amorosamente para Ofélia, filha de Polônio. Então, a gente vê essa atitude de Hamlet. Ele vai tendo uma postura diante de cada personagem e vai ali enriquecendo toda a trama, beleza? Para Polônio, Hamlet enlouqueceu por causa da morte do pai, não só por isso, principalmente porque está apaixonado por Ofélia, apaixonado por sua filha. A mãe de Hamlet, a rainha Gertrudes, ela disse o seguinte: olha, a morte do pai e o nosso matrimônio rápido fez com que ele tivesse esse surto, tá? Então, vamos ver isso, como isso vai se desenrolar. Vou compartilhar aqui o texto. Vocês estão vendo? Beleza. Então, os dois amigos de Hamlet, Rosencrantz e Guildenstern, Rosencrantz diz para ele: por imaginar, Senhor, que se não se deleita com os homens, que triste acolhida os atores de si terão. Nós os encontramos no caminho e estão vindo oferecer-lhe os seus serviços. Então Rosencrantz chamou atores para poder animar Hamlet, levantar a autoestima de Hamlet. Hamlet diz: o que representar o rei será bem-vindo. O ator que representar o rei. Sua Majestade terá o seu tributo. O cavaleiro andante terá sua lança e seu escudo. O amante, aquele que ama, não há de suspirar em vão. O cômico terminará em paz o seu papel. O palhaço fará rir quem tiver pulmões sensíveis, e a dama dirá livremente o que pensa.
pois senão o verso vai sair de pé quebrado. Que atores são eles? Os mesmos que o senhor costumava ouvir com tanto gosto, os trágicos da cidade. Hamlet. Por que estão viajando? Ficar em casa seria mais útil para sua reputação e seu proveito. A tradução do Milor Fernandes aqui diz assim: e por que viajam? Permanecendo em Wittenberg seria mais útil para sua reputação e seu proveito. Então, lembrando que Hamlet estudava em Wittenberg, e lá no começo do livro ele expõe o desejo de voltar para Wittenberg para voltar a estudar. E aí o rei e a rainha pedem para que ele fique na corte com eles. Então esses atores são de Wittenberg, que é uma cidade da Alemanha, uma cidade bem significativa para a história, lembrando aqui, porque lá começou a reforma protestante iniciada por Lutero. Rosencrantz. Creio que suas dificuldades vêm da recente inovação. Hamlet. Gozam eles ainda da mesma fama de que gozavam quando eu estava na cidade? Tem tanto público? Rosencrantz. Não, na verdade. Por quê? Estão enferrujando? Rosencrantz. Não, seus esforços mantêm-nos na antiga forma. Mas há, senhor, um grupo de pirralhos, filhotes de falcão, que gritam mais que os outros e são delirantemente aplaudidos por isso. Eles estão em moda e de tal modo atacam os teatros populares, como chamam, que muitos espadachins têm medo dessas penas de ganso, desses filhotes de falcão, né, desses garotos, e quase não vão lá. Então, eles não têm o mesmo prestígio porque existe um grupo de garotos que estão afrontando esses atores quando eles fazem a encenação em público. Hamlet. Mas são crianças? Quem os mantém? Como se sustentam? Acaso só seguem a profissão enquanto podem cantar? Então, como esses garotos, se sustentam? Não dirão mais tarde, se tornarem atores populares, o que é provável, se não encontrarem melhor meio de vida, que os autores os prejudicaram, fazendo-os clamar contra sua própria profissão. Rosencrantz. A verdade é que tem havido muito barulho de ambas as partes, e o povo não julga pecado atiçá-los à luta. Durante algum tempo não houve interesse financeiro por nenhuma peça, a não ser que o poeta, Milor Fernandes coloca essa palavra aqui, autor, perdão. Então, autor quem escreve as peças, não meramente um poeta, por nenhuma peça a não ser que o autor, poeta, e o ator não brigassem aos murros pela questão. Então, Rosencrantz está ali expondo uma dificuldade que o teatro está tendo nesta época. Será possível? Guildenstern. Tem havido muito desperdício de cérebro. E os meninos ganharam? Ganharam tudo, senhor, até a carga de Hércules. Mais uma vez aqui, na obra de Shakespeare, nós temos a citação de Hércules. Nós tivemos uma citação no encontro, não lembro se foi encontro passado ou retrasado, o Leão de Nemeia, que é o primeiro trabalho de Hércules,
dos 12 trabalhos, que ele precisa vencer um leão forte que todos temiam. A gente pode fazer o paralelo com Sansão, com a narrativa de Sansão da Bíblia, que ele também mata um leão. E aqui a carga de Hércules é uma expressão, fardo de Hércules. Representa esses trabalhos, trabalhos que precisam, são missões sobre-humanas, tarefas que ultrapassam o limite natural do esforço humano. Isso não é de estranhar, Hamlet diz, pois meu tio é rei da Dinamarca, rei Cláudio, e aqueles que faziam pouco dele enquanto meu pai era vivo dão hoje 20, 30, 40 e 100 ducados por seu retrato em miniatura. Então, hoje o rei ele é prestigiado. Pelas chagas de Cristo, há nisso qualquer coisa além do natural, se a filosofia o pudesse decifrar. Aqui, mais uma vez, essa frase é colocada aqui de maneira diferente, mas tem o mesmo sentido. A gente viu lá atrás, né? Há nisso qualquer coisa, há mais coisas, Horácio, em céus e terras, do que sonhou nossa filosofia. Uma frase famosa que as pessoas postam, e aqui mais ou menos o sentido da frase, de novo. Ok, pessoal? Alguma questão, algum comentário, alguma pergunta? Vamos lá. Guildenstern. Aí estão os atores. Cavaleiros, sejam bem-vindos a Elsinore. Deem-me aqui suas mãos. O complemento das boas-vindas são a cerimônia e a forma. Deixe-me cumpri-las, assim para com ambos, a fim de que minha saudação aos atores, que, aviso, terá de mostrar-se mais expansiva, não pareça mais acolhedora do que a sua. São bem-vindos, mas meu tio pai e minha tia mãe estão logrados, estão enganados, tá? Pessoal, o Hamlet, ele parece ter uma animosidade que não reflete as crises que ele estava tendo. Então, mais uma vez eu menciono aqui essa postura dessa dissimulação, tá? Então, ele está se mostrando animado, eufórico. Guildenstern, em que, meu caro senhor? Hamlet, eu estou louco apenas para o noroeste. Quando sopro o sul, sem distinguir um falcão de uma coruja. Vejam que Hamlet ele age de modo diferente dependendo da pessoa. Com Polônio é uma coisa, com Rosencrantz e com Guildenstern é outra. E ele falou para ambos, para os seus amigos de infância e de juventude. Me falem por que vocês estão aqui. Não foi porque o rei mandou, o rei e a rainha pediram? Então, existe ali uma perspicácia, mesmo naquele fingimento. Entra Polônio. Polônio. Cavaleiros, a paz esteja convosco. Uma saudação cristã. Hamlet. Atenção, Guildenstern. Você também. A cada ouvido, um ouvinte. Esse grande bebê que vem aí ainda não saiu dos coeiros. Coeiro é o tecido leve, macio, usado para enrolar bebês. Essa expressão aqui, ó, não saiu dos coeiros, a gente usa, como é que a gente fala?
nem deixou as fraldas. A gente fala mais ou menos assim. Na tradução do Milor Fernandes, atenção Guildenstern, tá entre parênteses, para Rosencrantz. É como se ele, nesse fingimento dele, confundisse, se mostrasse confuso para com os nomes. Então, atenção Guildenstern. E ele fala isso virando para Rosencrantz. Vocês estão comigo? Beleza? Vamos prosseguir. Rosencrantz. Talvez os use pela segunda vez, pois dizem que um velho é 2 vezes uma criança. Hamlet. Profetizo que ele vem me falar dos atores. Reparem, é como disse, senhor, era segunda de manhã, era sem dúvida. Então ele está aqui tirando sarro com o Polônio que acabou de entrar. Tá? Polônio, senhor, tenho novidades a vos contar. Hamlet, senhor, eu tenho novidades a lhe contar. Está repetindo, né? Está brincando com Polônio e está fingindo para Polônio. Quando Roscius era ator em Roma, Roscius foi um dos atores mais famosos da Roma Antiga. Então ele está aqui jogando com Polônio. Polônio, os atores estão vindo aí, senhor. Hamlet, blá, blá, blá. Polônio, palavra de honra. Hamlet, e cada ator chegou em seu jumento. Então, a gente vê que o comportamento, a postura de Hamlet para com Polônio é essa postura de ironia, de sátira. Polônio, os melhores atores do mundo, tanto para a tragédia como para a comédia, história, pastoral, pastoral cômica, histórico-pastoral, trágico-histórica, trágico-cômica, histórico-pastoral, cena indivisível ou poema ilimitado. Sêneca não pode ser pesado demais, nem Plauto por demais leve. Para peças clássicas ou obras livres, eles são os únicos. Sêneca foi um senador romano e Plauto foi um escritor de peças, um dramaturgo. Bom dia, Pablo. Bom dia, Não tô conseguindo. Lu, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem? Seja bem-vinda. Ah, tá. Fica. E aí, Hamlet, ele cita aqui Jefté. Então, Polônio fala, né, ali de como se nada estivesse acontecendo, sobre atores do mundo, aqui os tipos de modalidade teatral. E aí Hamlet fala: ó Jefté, juiz de Israel, que tesouro possuíste. Então, são várias referências que estão sendo colocadas aqui e a gente precisa falar de cada referência. Quem foi Jefté? É a pergunta que nos aparece aqui. Então, para aqueles que já leram o Antigo Testamento, especificamente o livro de Juízes, porque Jefté foi juiz de Israel, aqui é um período pré-monarquia, antes de Israel ter um monarca, um rei. Jefté foi um juiz que ele teve autoridade em Israel. Um juiz, naquela época, era como se fosse um líder político. E ele era filho de Gileade,
com uma prostituta. Sua mãe era prostituta. E por ser a sua mãe prostituta, ele foi expulso de casa pelos filhos que eram, entre aspas, legítimos. Peraí. Oi? Alguma pergunta? Então, ele foi meio que repudiado. E aí, ele acaba tornando-se um guerreiro marginalizado. Só que os amonitas, o povo amonita, começou a afligir Israel. E aí os anciãos ali de Gileade vão até ele e pedem para que ele possa liderar Israel contra os amonitas. Ele aceita, com a condição de se tornar chefe do povo depois da vitória. Só que, preste atenção nesse detalhe. Importa para nós esse detalhe que eu vou falar agora. Ele promete para Deus, Deus de Israel, Javé ou Yavé, o seguinte, que se ele vencesse, ele iria sacrificar a primeira pessoa que saísse da porta de sua casa para recebê-lo. Então nós temos aqui uma promessa que ele fez de sacrifício humano. E aí o que aconteceu? Quando ele chega, ele vence, ele fez esse voto, ele vence, e quando ele chega ali onde morava, a primeira pessoa que sai da sua casa é a sua filha. Uma garota virgem dançando em festa, comemorando a vitória de Israel. E aí ele começa a se lamentar. Por quê? Porque ele teria que entregar a sua filha. E aí a sua filha, ela pede 2 meses para o pai para poder chorar a sua virgindade nas montanhas com as amigas, companheiras, porque ela não se casaria e ela não teria descendência. E após isso acontece lá o holocausto, a oferta. Então, quando Hamlet ele traz para cá essa história, essa narrativa é estratégica. Por quê? Porque mais uma vez ele está mencionando para Polônio Ofélia, aquela que ele tinha se declarado. Ok? Dani, pode falar. Me fez lembrar também o sacrifício de... Oi? Pode falar. É o presente? Eu que descompartilhei, mas Desculpa. Tá, me parece também aqui o sacrifício de Agamemnon em Troia. Exatamente. Ele oferece também a filha, mas ali ali era pelo povo, né? Por todos aqueles que estavam ali. Era uma intenção pública. Sim, Temos também essa passagem de Agamemnon que acaba oferecendo sua filha. E na própria Bíblia, essa narrativa que a Dani citou, ela está mais próxima com a narrativa de Jefté, mas na Bíblia também tem o quase sacrifício de Abraão. Deus, Yavé, Deus, né, Javé, vira para Abraão e pede o seu filho para provar o seu amor e a sua fé. E aí Abraão, ele leva o filho, 3 dias de viagem para o Monte Moriá, e sobe com o filho, e quando ele prepara todo o altar do sacrifício, o holocausto,
Ele coloca o filho, mas quando ele vai matá-lo, com o cutelo na mão, o anjo, diz lá o texto, né, o anjo do Senhor, o impede, falando que Deus já tinha reconhecido a sua fidelidade para com ele. Então são essas narrativas que têm semelhanças, que têm similaridades, né? E estão aí na nossa cultura ocidental. Beleza? Então vamos lá. Compartilhando. Me deem um feedback, um joinha. Apareceu para vocês? Beleza. Beleza, vamos que vamos. Polônio. Que tesouro tinha ele, senhor? Hamlet. Ora, uma filha, única e linda, que ele amava por demais. A parte, né? Polônio consigo mesmo. Ainda sobre a minha filha. Então, de novo, nesse novo estado, esse estado de loucura de Hamlet, ele de novo mencionando a filha, a Ofélia, para o Polônio, seu pai. Hamlet, não é verdade, velho Jefté? Polônio, se me chamar Jefté, senhor, eu tenho uma filha que amo muito. Hamlet, não, isso não se segue. Polônio, o que se segue então, senhor? Polônio sempre ali, né, arrazoando ali com Hamlet, querendo ver o que ele vai falar, para onde ele vai, né, onde a conversa vai chegar, ele sempre ali, né? Parece que ao mesmo tempo presta atenção, fica ali, né, curioso, mas também tá falando nada com nada. Ora, Deus lhe deu fado seu, e depois, sabe, aconteceu, e assim pareceu. Ficou meio enigmático isso aqui. A primeira estrofe da piedosa canção há de mostrar-lhe e mais, pois aí vêm os que me interrompem. Entram 4 ou 5 atores. Então a companhia ali está chegando, né? A companhia de atores vai encenar na corte, né? Uma ideia de Rosencrantz e Guildenstern, e Hamlet quer ver, né, a encenação, tudo ali com o objetivo de distraí-lo, de entretê-lo, de levantar o ânimo de Hamlet. Sejam bem-vindos, mestres, bem-vindos todos. Alegra-me vê-los bem. Bem-vindos, bons amigos. Ó, velho amigo, ora essa, seu rosto criou franjas desde que o vi pela última vez. Veio pôr-me barbas na Dinamarca? O Milor Fernandes coloca dessa maneira: fizeste isso para eu poder rir nas tuas barbas? A um ator, entre parênteses, a um ator vestido de mulher. Então, esse ator está vestido de mulher, ali para encenar. Ora, minha jovem namorada, pela Virgem, a senhorita chegou mais perto do céu desde que a vi pela última vez pela altura de um coturno. Reze a Deus que sua voz não esteja quebrada como moeda de ouro fora de uso. Mestres, são todos bem-vindos. Vamos logo ao que interessa, como os falcoeiros franceses que voam contra tudo que vem. Vamos, deem-nos um gostinho de sua qualidade. Vamos, uma fala apaixonada. Primeiro ator. Que fala, meu bom senhor? Hamlet. Ouviu dizer certa vez uma fala, mas nunca foi representada. Ou se foi, não mais de uma vez, pois a peça, eu me lembro, não agradava às multidões. Era caviar para o povo, ou seja, era uma comida cara para o povo, que não sabia o valor daquilo. Mas era, tal como a compreendi, e para outros, cujo julgamento nesses assuntos era mais alto do que o meu,
uma excelente peça, bem equilibrada nas cenas, escrita com tanta singeleza quanto mestria. Lembro-me que alguém disse que não havia tempero nos versos para dar sabor ao assunto, nem assunto nas frases que pudesse indiciar o autor por afetação, mas chamou-as de um método honesto, tão salutar quanto doce, e muito mais belo do que burilado. Então, burilado é aquela peça que ela é talhada e ali colocam-se desenhos, arabescos, né? Uma fala agradou-me especialmente. Era a narrativa de Enéas para Dido, e nela, em particular, a descrição do assassinato de Príamo. Se ela ainda lhe vive na memória, comece na linha, vejamos. Pessoal, então, nós temos uma outra referência aqui que Hamlet está fazendo. Então, a gente vê essas citações que Hamlet vai fazendo, e ele está sempre querendo, quando ele cita algo, falar algo que faz parte desse conteúdo. Então, muitas vezes ele menciona uma história, uma narrativa, mas é porque tem um sentido para aquilo tudo que ele está vivendo naquele contexto. A traição que o pai sofreu do seu irmão, né? A coroa que foi tomada, as pessoas em si. Então, ele está sempre citando e tem sempre um sentido. No caso aqui, ele está citando Enéas de Virgílio. O que acontece? A gente primeiro vai ler, tá? Mas vou fazer uma introdução aqui. Essa cena é especificamente a cena do assassinato de Príamo por Pirros. Pirros era filho de Aquiles e Príamo, rei idoso de Troia. A gente pode dizer que o rei Príamo era um rei idoso, tinha um símbolo de autoridade, mas de vulnerabilidade. E Pirros, ele quer matá-lo, e ele vai matá-lo, a gente vai ver agora, com brutalidade. E ele se personifica como o agente da vingança, o cumpridor do destino. Tá? Então, durante a queda de Troia, vai haver esse assassinato, que é narrado por Virgílio em Enéas. Então vamos lá. Vamos falar sobre essa citação aqui de Hamlet sobre o assassinato de Príamo por Pirros, filho de Aquiles. O surto Pirros, aqui é quem tem pelos longos, cabeludo, como fera, Hircânia. Hircânia, aqui proveniente de uma região da Ásia que hoje faz parte lá do Irã. Não é assim. Começa com Pirros. Aqui Hamlet fala, começa com Pirros. O hirsuto Pirros, cujas negras armas, negras como seu fito e como a noite, aqui fito de propósito, alvo, fitar algo. Quando ele andava oculto em seu cavalo, ostenta agora horrível face negra, de heráldica mais triste. A gente já falou de heráldica, né? Que é a ciência dos escudos e brasões, mas aqui está falando daquilo que está sendo mostrado. Né? No caso, a horrível face negra. Isso que está na fachada do próprio Pirros, seu semblante. De alto a baixo, está ele todo em goles recoberto,
sangue de pais e mães, filhos e filhas, grosso e pastoso sobre o chão das ruas, empresta luz tirânica e danada, aqui danada de cruel, danada de infernal, porque danado é endemoniado, ao matador, queimando de ódio e fogo, untado com suor de sangue e lama, olhos em brasa, o pavoroso Pirros procura o velho Príamo, o ancestral. Então, esse ódio, Hamlet está querendo falar isso, esse ódio de Pirros querendo encontrar Príamo. Será que é o ódio que ele está sentindo por Cláudio, que matou seu pai? Colocou um veneno no seu ouvido enquanto o rei descansava no jardim? Ok? E ele fala, agora continue. Polônio, por Deus, senhor, falou bem, com boa dicção e muito critério. Então, Polônio sempre ali, né, fazendo ali a encenação dele. Primeiro ator, logo o encontra. Então o ator vai continuar o texto. Logo o encontra, atacando inutilmente os gregos. Sua espada de outros tempos, rebelde à sua mão, jaz onde tomba, recusando o comando. Então, ali desgovernada. Cheio de ira, cai Pirros sobre Príamo. Erra o golpe, mas com ar que desloca a forte espada, cai o velho sem forças. A insensata Troia, como que sob o golpe, cai flamejante por terra. E o horrível som parece fazer Pirros prisioneiro. Aqui, na tradução do Milor Fernandes, diz assim, e com um estrondo horrendo, petrifica os ouvidos de Pirro, pois a espada que desce sobre a neve, da cabeça do velho venerando, paira no ar, e Pirros fica inerte. Pablo, desculpa, Pablo. Feche os microfones, por favor. Sim, Desabilita eles todos, por favor. beleza. Vamos lá. Sem problemas. Prosseguindo. Da cabeça do velho venerando, paira no ar, e Pirros fica inerte, parecendo a imagem de um tirano, parado entre o desígnio e a realidade, e nada faz. Como às vezes, ao vir da tempestade, há silêncio nos céus, as nuvens param, o vento cala, e a terra fica imóvel, mas logo estala o hórrido trovão. Assim, depois da pausa, ergue-se Pirros, a febre da vingança, dá-lhe forças, e jamais os ciclópicos martelos, os martelos dos ciclopes, lá da mitologia grega, caíram sobre Marte, armas eternas, mas sem remorso do que a espada em sangue de Pirros cai agora sobre Príamo. Vai-te, fortuna diversa, prostituta. A gente falou da Fortuna no encontro passado, né? Fortuna, a deusa mitológica que faz os destinos das pessoas, escreve todo o destino. É também um sinônimo para acaso, sorte, boa ou má. Vai-te, fortuna diversa, prostituta, e vós, ó deuses, em conclave uníssono, privai-a do poder.
Tomai-lhe roda, quebrai-lhe os raios, destruí-lhe os dentes, fazei rolar o globo do alto Olimpo até o negro inferno. Vamos parar por aqui. Vamos falar um pouco disso antes da gente continuar. Então, existe esse momento onde Pio, com essa brutalidade, esse cumprimento do destino, sendo o agente da justiça, o agente da vingança violenta, que não tem piedade nenhuma, mata o rei Príamo. E o cenário é a cena, o cenário é o altar. É uma cena que acontece no altar. Ou seja, uma violência profana. Mostra essa ruptura entre a moralidade, a virtuosidade, a civilidade da brutalidade na guerra. Porque guerra é guerra. Guerra é guerra. E o que Hamlet está querendo falar com isso tudo? Ele está com o mesmo ódio, a mesma ira do rei Cláudio? E a impotência de Príamo diante de Pirros? Porque existe a brutalidade de um e a impotência de outro. Eu vou pedir agora que os alunos, os candidatos do vestibular escrevam isso. A brutalidade de Pirros e a impotência de Príamo. É um desejo de Hamlet cumprir com a vingança que seu pai pediu, o rei Hamlet. Mas ele vai externalizar toda essa brutalidade? Ou ele... Pablo, pode repetir? Oi? Pode repetir a brutalidade de Pirros? Sim, sim. Vamos lá, Iago. Então, assim, nós vemos duas principais posturas, atitudes ou sentimentos. Pirros, brutalidade, violência, força, e Príamo, impotência, vulnerabilidade. E aí, a minha pergunta é, Hamlet, ele está com esse ódio, essa raiva, Obrigado. né? E quer externalizar tudo isso contra o rei Cláudio? Ou ele está se sentindo impotente com esta ação, esta atitude? Não faz parte dele isso tudo. Então, uma reflexão. Alguém quer falar sobre isso? Porque Hamlet, a partir do encontro dele com o fantasma, o espírito do pai, ele está em constante alerta. E a estratégia sofisticada de Hamlet é se mostrar louco, com incoerência. Tá? Então, por isso, essa citação de Hamlet. Dani? Quer falar alguma coisa? Tô de boa. Tá. Então, vamos prosseguir. Está aparecendo? Beleza. Beleza. Vou aí tomar um gole de café. Vamos lá. Polônio,
Olha a impressão dele. É muito longo. Hamlet. Ela irá ao barbeiro com suas barbas. Por favor, continue. Ele é pelas gigas ou histórias obscenas, se não dorme. Continue, vamos a Écuba. Então, na tradução do Milo Fernandes está assim, essa parte aqui. Levamos ao barbeiro com a tua barba, ele fala para o primeiro ator. Por favor, continua. Esse, aí está falando de Polônio, se referindo a Polônio. Esse, se não é uma farsa ou uma história obscena, dorme logo. Ou seja, se for aqui uma farsa aqui, ou uma história obscena, ele está provocando o Polônio na sua postura de louco, de falar o que quer. Porque na loucura há sensatez. Na loucura há falas que não se pode falar quando se está sóbrio, porque na sobriedade você tem que dosar, medir as suas palavras, né? Mas na loucura você fala muita coisa que você quer falar e não pode. Mas ele não está louco, ele está com essa impressão e ele se permite fazer essas declarações. Debochar, inclusive. Dani. Eu me lembrei agora da nossa queridíssima Nisso da Silveira, que fala que de perto ninguém é normal. Pois é. Pois é. Sobre a loucura, né? As pessoas que falam a verdade são taxadas como loucas, né? Então acaba que essa necessidade de travar, né, para parecer normal. Pois é. Eu estava lendo essa semana uma história, não sei se alguém aqui conhece. Efeito acho que é Rosenbaum, não lembro o nome do psiquiatra. Mas esse psiquiatra, ele quis mostrar, através de um experimento, que falta, muitas vezes, na psiquiatria, uma exatidão acerca de comprovar se uma pessoa está louca ou não. E aí ele infiltrou pessoas que tinham um estado normal, filtrou nos hospitais, nas clínicas. E o resultado foi assustador. Os laudos que eles recebiam botavam esquizofrenia, botavam um monte de coisa. Eles tinham que falar o seguinte, que eles estavam ouvindo uma voz falando vazio ou oco. Eu acho que eram essas duas palavras. Ou vazio ou oco. Só tinham esse problema. E aí, os médicos, né, os enfermeiros e tal, toda aquela equipe, os psiquiatras, né, começaram a testar. Todos tiveram um laudo médico de esquizofrenia, que estavam doentes e tal. E quem reparou o que eles estavam fazendo foram os pacientes. Você é algum professor ou algum jornalista que está investigando, hein? Por quê? Eles anotavam o que as pessoas falavam. Aí a enfermeira viu isso e falou, uma espécie lá de esquizofrenia, de não sei o quê, que anota tudo que as pessoas falam. Mas os pacientes que perceberam. Então, esse efeito foi para demonstrar, muitas vezes, a fragilidade dos diagnósticos. Tá? Mas, continuemos com a nossa trama aqui. Fala, Dani. Pode falar. Lembrando rapidamente, né, que a cadeira da psiquiatria
ela surge para socorrer o direito. Mas aí é outra discussão e a gente vai. Depois a gente fala sobre isso. Porque a gente precisa diagnosticar, né? Para saber se a pessoa é criminosa ou é maluca. Então, a psiquiatria surge, né? Nasce dessa necessidade de socorrer os processos apenas. Boa. É a tese de Foucault, né? Foucaultiana. O direito ele fala qual é a conduta correta e a psiquiatria ela fala qual é a postura, o comportamento correto. Então são mecanismos para poder enquadrar o sujeito num padrão de normalidade. Perfeito. Mas vamos lá. Vamos prosseguir. Compartilhar aqui. Oi, Dani. Só lembrando que a gente tem uma médica aqui, né? A gente não pode falar besteira. Ah, tá. Então eu vou medir as colocações. É verdade. Então tá. Vamos lá. E ele fala assim, no final: continue, vamos a Écuba. Quem seria Écuba? Écuba é a esposa de Príamo, o rei que é morto por Pirros, rainha de Troia, mãe de 19 filhos. Então, qual foi o sentimento, qual foi a reação de Écuba, primeiro ator? Mas, ai, quem visse a rainha ultrajada? A palavra ultrajada, pessoa que foi ofendida, insultada. Hamlet. A rainha ultrajada? Polônio. Essa é boa. Primeiro ator. Correr de um lado ao outro, os pés descalços. Vencendo as chamas, cega pelas lágrimas. Um trapo rodeando aquela fronte, que ostentara a coroa, e por vestido, sobre os quadris, outrora tão fecundos, um pano que, ao fugir cheia de medo, apanhou. Quem assim agora visse, de língua saturada de veneno, a julgaria como criminosa, de traição contra o reino da fortuna. Uma pessoa fugindo, né? Ali deixando tudo para trás. Mais uma vez, a menção da deusa Fortuna. Aqui, o destino. Porém, se os próprios deuses a avistassem, quando ela presenciou o horrendo Pirros, em malicioso jogo de crueldade, picar a espada os membros do marido, e o grito lancinante que soltou, lancinante de que é porque lancinante significa que se faz sentir pontadas. Então aqui essas dores internas de lança, né? A não ser que de todo não se alterem com as coisas mortais, teriam feito jorrar pranto dos céus e dor dos peitos. Vede se não empalidece, aqui de perder a cor, pessoa que está pálida, vede se não empalidece, se não há lágrimas em seus olhos. Por favor, basta. Muito bem, diz Hamlet. Declamará o resto dentro em pouco. Meu bom senhor, poderia encarregar-se de acomodar os atores? Lembre-se que devem ser muito bem tratados, pois são o resumo e a crônica de nosso tempo. Seria melhor ter um mau epitáfio depois de sua morte, que é aquilo que se coloca na lápide da pessoa,
do que a sua maledicência enquanto está vivo. O Melô Fernandes, ele coloca: seria melhor ter um mau epitáfio depois de sua morte do que ser difamado por eles enquanto vivo. No caso, os atores. Ser difamado pelos atores. Polônio: Senhor, hei de tratá-lo de acordo com seu merecimento. Então aqui, questão do merecimento. Hamlet: pelo amor de Deus, homem, muito melhor. Trate cada homem segundo o seu merecimento, e quem escapará a chibata? Trate-o segundo sua própria honra e dignidade. Quanto menos eles o merecem, olha só a ideia do Hamlet. Quanto menos eles o merecerem, tanto maior será a sua generosidade. Leve-os. Então aqui ele indo contra, ele falando com Polônio, indo contra essa ideia de merecimento, de mérito, hoje se fala muito, né, meritocracia, né? Mas de merecimento. Então, essa proporcionalidade. Se a pessoa te trata bem, você trata bem. Aí Hamlet: não, porque tem muito. O que ele quis dizer aqui, né? Entre linhas, ficou subentendido. Tem muitos aí que não merecem a morte, mas estão aí, né? Usufruindo aí dos privilégios. Polônio: venham, senhores. Hamlet: sigam-no, amigos. Amanhã teremos uma peça. Sai Polônio com todos os atores, menos o primeiro ator. Escute, velho amigo. Pode levar o assassinato de Gonzaga? Pessoal, o assassinato de Gonzaga parece que não é uma peça que existe na realidade. É uma peça criada pelo próprio Shakespeare, tá? A gente vai ver o conteúdo dessa peça. O assassinato de Gonzaga, já vou fazer aqui uma prévia, é justamente uma peça que retrata o envenenamento de um rei por seu irmão, com a esposa do monarca traindo-o e casando-se com o assassino. Tá? Então ele pede para que o ator encene com a companhia essa peça. Primeiro ator: sim, senhor. Hamlet: é o que teremos amanhã. Poderia, se necessário, decorar uma fala de 12 ou 16 linhas. Se eu as escrevesse e as intercalasse nela, não? Poderia, senhor. Então, aqui, Hamlet está querendo colocar uma fala dentro da peça. Hamlet, ele está a decorar uma fala de 12 ou 16 linhas. Se eu as escrevesse e as intercalasse nela, Hamlet, ele tem a necessidade de que essa peça seja encenada. Ele viu que os amigos dele convidaram aqueles atores e eles aqui montou uma estratégia. Então, se é para atuar, se é para encenar, vamos encenar uma história que seja próxima ao que eu tenho, né, por segredo. Então, é uma estratégia. Por quê? Por quê? Todos vão assistir aquela peça. E aí, já vou adiantar para vocês, ele vai tentar perceber a reação do rei Cláudio. Uma pergunta: Hamlet sabe de fato que o rei Cláudio matou seu pai? Fala, Dani. Não, não quero falar não. Ah, tá. Tava com a mão levantada. Então a pergunta, Dani, se quiser responder. Hamlet sabe se de fato o rei Cláudio matou seu pai? Rei Hamlet.
Valendo ponto, professor? Ai, De fato, ele não sabe, né? Ele tem a ideia porque ele ouviu um fantasma, né? Então, a dispensar. uma pergunta. Se Hamlet comparecesse num tribunal, diante de um juiz, e ele acusasse o rei Cláudio, e quando o juiz perguntasse quais são as provas, testemunhas, ele respondesse: Ah, eu encontrei o espírito do meu pai e ele me falou isso. E aí? A Sara já respondeu aí no chat. Cadê? O juiz ia internar ele. Então. E ele mesmo precisa correr atrás dessa informação. Ele mesmo precisa averiguar isso. Porque ele pode até confiar no pai, mas era o espírito do pai, o espectro do pai. Não era o pai de fato vivo. E o mistério, o oculto, né, no caso o fantasma, ele pode estar enganando Hamlet. Então, ele quer um indício que possa sustentar essa ideia. Então, ele colocando uma peça para todos assistirem, ele vai tentar perceber a reação do rei Cláudio e de outras pessoas. Como eles vão reagir nessa peça chamada O Assassinato de Gonzaga, que retrata o envenenamento de um rei por seu irmão, com a esposa do monarca traindo e casando-se com um assassino. Uma peça que quem mata vai ser o sobrinho, que vai envenenar. E se tudo não passar de uma miragem, essa visão do fantasma do pai e essa informação? Então, na narrativa, mais de um vê, né? Então, parece que um fantasma ele realmente apareceu. Lembrando que o Shakespeare ele utiliza esse elemento do mistério, do sombrio, não só aqui, mas em Macbeth também, que são as bruxas que aparecem para Macbeth e o seu companheiro para dizer, elas são videntes, para dizer o que vai acontecer no futuro. Ali com uma mensagem mais enigmática. Tá? Então Shakespeare ele utiliza esses elementos sombrios nas suas histórias. Aqui, no caso aqui, o fantasma. Tá? Mas eu não vou entrar aqui nessa questão, mas o Freud ele fez uma análise psicanalítica da história e eu acho que ele colocou essa questão do fantasma, né, da ligação do Hamlet com o pai. Ele fala da relação de Hamlet com a mãe. Ele não tem coragem de, né, porque o espírito fala, o espírito do pai fala para não mexer com a mãe, não mexa com a sua mãe. E aí o Freud olha isso aí, por quê? Esse impeditivo no inconsciente de Hamlet. Então, Freud fez uma análise psicanalítica de Hamlet. Mas na narrativa era um fantasma, sim. Então, vamos voltar. Vamos continuar. Primeiro ator. Poderia, senhor.
Hamlet: muito bem. Siga aquele senhor e trate de não caçoar dele. O Polônio. Sai o primeiro ator. Para Rosencrantz e Guildenstern: meus amigos, deixo-os até a noite. Sejam bem-vindos a Elsinore. Rosencrantz: meu bom senhor. Saem Rosencrantz e Guildenstern. Hamlet: vão com Deus. Agora estou sozinho. Que camponês canalha e baixo eu sou. Agora vai se seguir aqui Hamlet falando com ele mesmo. Não é monstruoso que esse ator consiga, em fantasia, em sonho de paixão, forçar sua alma a assim obedecer-lhe, a ponto de seu rosto ficar pálido, sem cor, ter lágrimas nos olhos, o ar desfeito, a voz cortada e todo o desempenho e as expressões do acordo com o papel, ou seja, o ator representar muito bem, e tudo isso por nada, só por Hécuba, a esposa do rei Príamo. Que lhe interessa Hécuba, ou ele a ela, para que chore assim? E que faria se tivesse os motivos de paixão que eu tenho, ele próprio Hamlet? Inundaria com seu pranto o palco e rasgaria com palavras horríveis os ouvidos da assistência, de quem assiste. Poria louco o réu, medroso o livre, conturbado o ignorante, e estuporados, surpreso, espantado, estuporado, surpreso, espantado, os sentidos da vista e dos ouvidos. Mas eu, canalha inerte, alma de lodo, arrasto-me ao quebrado um João de sonho. Essa expressão aqui, João de sonho, eu não encontrei. Pode ser uma própria criação de Shakespeare, tá? De sonho porque sonha, né? Mas o Melo Fernandes traduz assim: idiota inerte, alma de lodo, vivo na lua, insensível à minha própria causa, e não sei fazer nada. Nada digo, porquanto não me enfronho em minha causa. Causa que é de um rei, a cujo patrimônio e a própria vida foi imposta uma trágica derrota. Sou acaso um covarde? Olha só. Olha a questão que Hamlet coloca. Sou acaso um covarde? Quem me chama de vilão? Quem me parte o crânio e arranca as barbas pra em rosto mais lançar? Quem me torce o nariz? Quem me desmente e jura que há de pôr-me pela goela, atingindo os pulmões, o que é mentira? Quem me faz isso? Ai, bem o mereço. Não devia ser, mas sou um fraco. Falta-me o fel que amarga as opressões. Senão, eu já teria alimentado os milhafres do céu com os restos podres desse vilão lascivo, ensanguentado. Vilão cruel, traidor e incestuoso. Incestuoso porque casou com a sua cunhada, tá? Com a esposa de seu irmão. Ó vingança! Ah, que jumento eu sou! Isso é decente, que eu,
filho de um pai assassinado, chamado a agir por anjos e demônios, qual meretriz sacie com palavras, meu coração com as pragas das rameiras e das escravas. Arre, que asco! Mas ergue-te, meu cérebro. Vamos dar uma parada aqui. Pessoal, a gente falou sobre a brutalidade, lembrando aqui, a brutalidade da vingança de Pios e a impotência de Príamo diante de Pirros. Essa impotência, essa vulnerabilidade. E aí eu falei para vocês o seguinte, eu perguntei para vocês o seguinte, se isso não seria um dilema do próprio Hamlet, que quer ser como Pirros, sente como Pirros a ira, a raiva, a sede por vingança, e está sendo como Príamo, impotente, covarde. Então, nós estamos vendo um dilema, o começo de um dilema de Hamlet. Ele aqui nesse contexto aqui, sozinho, nesta cena sozinho, ele está, de certa forma, mostrando a sua inferioridade. Olha só, sou acaso um covarde? Quem me chama de vilão? Quem me parte o crânio e arranca as barbas para em rosto mais lançar? Quem, mais ou menos aqui, o deixa impotente? Tá? Ai, bem o mereço. Não o devia ser, mas sou um fraco. Então, Hamlet, embora haja o pedido do pai, ele não está se mostrando forte o suficiente. A gente vai ver como ele vai proceder. Mas ele não está se demonstrando forte o suficiente para cumprir com o desejo do pai. Falta-me o fel, o veneno, que amarga as opressões, porque para fazer a vingança é necessária a violência. Para tomar atitude contra o agressor é necessário agressividade. Para um policial combater um criminoso, é necessário que ele experimente e experimente o sentimento de violência e utilize as ferramentas de violência contra um criminoso. É como aquele paradoxo do Karl Popper, né? Paradoxo da intolerância. Não pode-se ser tolerante para com o intolerante. Então, com o intolerante deve-se agir com intolerância. E ali ele tem como grande exemplo o nazismo, né? O nazismo, Hitler. Então, para parar Hitler, seria necessário o confronto. Então ele está falando aqui, Hamlet, falta-me o fel que amarga as opressões. Senão, eu já teria alimentado os milhafres do céu com os restos podres desse vilão lascivo e ensanguentado. Ensanguentado que tem sangue em suas mãos. Milhafre é uma ave. É uma espécie de
de falcão, uma ave de rapina, uma ave predadora. Aqui, no caso, alimentaria essas aves com os restos podres, né, do seu oponente. Vilão cruel, traidor e incestuoso. A raiva ele sente, mas será também que ele sente a impotência e não consegue agir? Ó vingança, que jumento eu sou, isso é decente? Que eu, filho de um pai assassinado, chamado a agir por anjos e demônios, qual meretriz, saci com palavras, meretriz prostituta, né? Meu coração com as pragas das rameiras e das escravas. Quando o pai ele pediu aquilo para Hamlet, a Dani falou assim, é um pedido que não é correto. Não foi isso, Dani? Você não falou na época? Sim, claro, eu não tinha esse direito. Por quê? Valendo mais um ponto? Não, eu tô perguntando, por que ele não tinha esse direito, o rei Hamlet? Porque ele vai postergar uma vingança que não é do filho. Não é do filho, né? Ele coloca o filho para vingar ele. Porque muitos homens achariam que isso... e acham, né? Muitas pessoas, tá? Acham que isso deve ser feito. É um código de honra. Você vingar. E eu não descarto a vingança, não. Mas nem todos acham. Existe historicamente a vendetta, né? A vingança em muitos lugares, ela foi algo legal que a pessoa utilizava ali para com um mecanismo de pagar com o erro, pagar aquela pessoa que a prejudicou. Proporcionalmente. Se mata, vai morrer. O direito à honra, né, estava dentro do nosso Código Civil, Perfeito, aqui no Brasil, no Código de 1916, perfeito, que vigorou até 1970. perfeito. Então vamos lá. Arre, que asco, mas ergue-te, meu cérebro, ouvi dizer que quando os malfeitores assistem a uma peça que os imita, olha só a estratégia dele. Assistem a uma peça que os imita, sentem na alma a perfeição da cena e confessam de súbito os seus erros. Olha só. Então você encenar o que a pessoa fez, ela vai confessar. Essa é a estratégia de Hamlet pedindo para os atores encenarem o assassinato de Gonzaga. Pois o crime de morte sem ter língua falará com o milagre de outra voz. Esses atores, diante de meu tio, repetirão a morte de meu pai. Vou vigiar-lhe o olhar, sondá-lo ao vivo. Quero ver a reação dele. Se trastejar, ou seja, titubear, reagir, eu sei o que farei. O fantasma talvez seja um demônio, pois o demônio assume aspectos vários e sabe seduzir. Aqui, ó. Ele coloca o fantasma, a gente já falou isso, como a possibilidade de um demônio. Ou seja, o fantasma pode ser ou não o pai de Hamlet. Ele coloca essa hipótese. Foi isso que eu quis chamar a atenção de vocês.
Ele aproveita esta melancolia e esta fraqueza, já que domina espíritos assim, para levar-me à danação. Preciso encontrar provas menos duvidosas. É com a peça que penetrarei o segredo mais íntimo do rei. Sai.